última aula de teoria de foliações. E hoje eu vou terminar a prova de uma parte do teorema de Novikov, né, que é a parte da existência da folha compacta. Deixa eu só lembrar aqui o teorema de Novikov. Isso foi dado na aula passada, né? O teorema de Novikov é o seguinte: você tem uma foliação de codimensão 1, de dimensão 2, numa variedade compacta de dimensão 3, com um grupo fundamental finito, por exemplo, esse 3. Né? Então, essa foliação possui uma folha compacta, de fato a gente vai mostrar mais, possui uma componente de Hebb, ou seja, tem um comportamento parecido à foliação de Hebb, tá bom? A primeira coisa que a gente mostrou foi a existência de ciclos evanescentes, né? Ciclo evanescente era uma curva que não era homotópica a um ponto na folha, uma curva fechada, mas que se você perturbar ela um pouquinho, cada perturbação ela vira homotópica a um ponto, ou seja, o mapa de EC1 na folha, ele estende a um disco, tá bom? E a gente provou que o ciclo evanescente sempre existe, né? Foliação, variedade compacta, foliação de codimensão 1. Então, F possui ciclo evanescente, tá? Então, a gente vai começar a partir dali, já vamos supor que exista o ciclo evanescente. Bom, e vamos mostrar agora. Eu vou enunciar o teorema mais completo, mas se eu vou só mostrar a existência da folha compacta, acho que já é suficientemente satisfatório para nós. Então, teorema de Novikov. Primeiro vamos, como eu disse, eu vou escolher alguns enunciados da prova e vou mostrar, tá? Eu não estou afirmando que aqueles enunciados que eu estou deixando são mais simples, mais difíceis daqueles que eu estou fazendo. Eu estou fazendo alguns que eu acho peça-chave, tá? Mas outros que eu estou deixando poderiam ser tão difíceis quanto esses. Tá? Eu estou deixando para vocês lerem, não significa que não tenha conteúdo lá. Tem muita coisa que eu estou deixando para você preencher completamente, e eu estou tentando mostrar outras, preenchendo eu completamente a prova, tá bom? Então, a gente provou que existem ciclos evanescentes, a gente vai modificar um pouquinho para mostrar que existem ciclos evanescentes positivos e simples, tá? Positivo vai significar o seguinte: se você tem uma foliação transversalmente orientável, que a gente vai supor que tem uma foliação transversalmente orientável, que a foliação é transversalmente orientável, porque, de fato, se ela não for, você faz o argumento no recobrimento orientável, né? Se você tem uma folha compacta lá, você traz e isso te dá uma folha compacta na tua foliação original, certo? Então, você pode supor que a foliação é transversalmente orientável, e você pega um campo normal, a foliação, tá certo? Então, uma curva qualquer, transversal à foliação é positiva se ela tem a mesma direção do campo, né? Se ela forma um ângulo positivo com o campo. Tá bom? Acho que a definição é clara, né? Eu vou dizer que o ciclo evanescente é positivo. Eu vou dizer que o ciclo evanescente é positivo quando as deformações a partir de cada ponto, lembra que o ciclo evanescente, ele é uma curva assim, né, que deforma círculos, né? Então, se eu fixar um ponto, eu posso variar no tempo em t, né? E eu vou obter um caminho nessa direção. Lembra que o ciclo evanescente é um mapa de EC1 por um intervalo, né? 0 epsilon. Então, EC1 vezes 0 epsilon. Epsilon. Então, eu tenho aqui o mapa F. Tal que quando eu estou no zero, isso te dá a curva F0. E quando eu estou em epsilon, te dá uma outra curva fechada, né? E o que eu estou fazendo aqui é fixar um ponto aqui e olhar a imagem desse caminho.
ponto está fixo e eu vario só no tempo. Isso te dá curvas aqui transversais, né? Uma das condições do ciclo evanescente. E eu vou supor que essas deformações são positivas, tá? Positivas no sentido que, uma vez que eu fixo um campo transversal, essas curvas têm a direção do campo. Tá bom? Para todo ponto, a partir de todo ponto. Eu pego outro ponto, deformo. Isso aqui é sempre positivo. Transversal, foliação, mas na direção do campo transversal. Tá? Se além de ser positiva, essa curva é ortogonal à foliação, é normal à foliação, tá? Ou seja, a derivada é paralela ao campo, né, ao campo normal. Então, eu vou dizer que a extensão do ciclo evanescente, a extensão é essa, a função f, é uma extensão normal. Tá bom? Então, a primeira proposição que eu tenho é que se eu tenho um ciclo evanescente positivo, né, o ciclo evanescente ou ele é positivo ou negativo, né, porque o campo está fixo, o ciclo evanescente de forma transversal à foliação, então ou ela segue o campo ou ela segue a direção oposta, o sentido oposto do campo. Então, eu posso supor que ele já é positivo. Então, quando eu tenho um ciclo evanescente positivo, sempre existe uma extensão coerente normal e positiva, ou seja, eu posso deformar um pouquinho meu ciclo evanescente para que ele vire ortogonal mesmo, para que essas curvas vermelhas aqui sejam ortogonais às foliações, às folhas da foliação, tá? E mais ainda, se eu mexer um pouquinho na minha curva original F0, lembra que F0 é parte de uma folha, né? F0 faz parte de uma folha. Se eu pegar outra curva homotópica F0, tá bom? F0 barra. Se eu pegar outra curva na folha, na mesma folha, né? Homotópica F0, então essa outra curva também é um ciclo evanescente positivo. Tá bom? Isso que eu estou dizendo. Tá? Isso é mais ou menos claro, né? Se F0 é ciclo evanescente positivo, ou seja, as deformações dessa curva, né? As deformações, as outras curvas fechadas se deformam, avançam no sentido positivo, no sentido do campo X. Se eu mexer um pouquinho essa curva, eu vou poder deformar, né, também, justamente deformando essas deformações. Se a curva F0 barra está um pouquinho à direita de F0, eu posso pegar uma deformação aqui, né? Isso vai dar uma deformação da curva F0 barra, que também vai ser positiva. Tá bom? Essa é a ideia, mas eu não vou mostrar essa proposição. Tá? O que eu estou dizendo é que eu sempre posso considerar que o ciclo evanescente é normal e é positivo, e isso continua valendo se eu pegar deformações ou curvas homotópicas à curva original. Eu posso esquecer que eu estou com a curva F0, pegar outra curva homotópica que continua mantendo essa propriedade. Certo? E agora eu vou falar de ciclo evanescente simples. Aqui também essa definição ela é técnica, ela é utilizada mais na frente. Tá? Eu tenho uma folha, A, tenho o recobrimento universal da folha. Tá? Lembra que o recobrimento universal é o recobrimento tal que a variedade que recobre é simplesmente conexa. Né? E eu sei que as deformações do ciclo evanescente, ou seja, as curvas, né? Ela não é homotópica a um ponto, mas quando eu mexo um pouquinho, ela vira homotópica a um ponto. Tá? Então, é uma curva trivial na folha AT, tá bom? Portanto, se eu levanto a curva ao recobrimento universal, isso te dá uma curva fechada, tá bom? Isso te dá uma curva fechada, justamente por quê? Porque a curva original, ela é homotópica a um ponto. Então, quando você levanta o recobrimento universal, isso te dá uma curva fechada, certo? Que projeta, claro, sobre a curva FT. Então, cada vez que esses levantamentos sejam curvas fechadas simples, no sentido que não tem autointerseção, eu vou dizer que a extensão é uma extensão coerente simples de F0. Tá? Então, a propriedade que estou pedindo aqui é que, se eu olho as curvas FT, que são essas, né? Que elas se são homotópicas, são pontos na folha. Quando eu vejo ela no recobrimento universal, vira uma curva simples. Essa é a condição. Tá? E sempre existe um ciclo evanescente simples. Tá?
Se eu tenho um ciclo evanescente positivo e uma extensão coerente normal e positiva, tá? Tal que cada curva fechada da deformação está contida numa folha AT, então eu posso encontrar uma sequência tal que a folha dessa sequência possui um ciclo evanescente que admite extensão coerente normal positiva e simples. Ou seja, eu tenho meu ciclo evanescente, talvez ele não admite uma extensão simples, mas se eu mexer um pouquinho, talvez eu não precise mexer nada, porque essa sequência poderia ser constante, essa sequência poderia ser a zero sempre, tá? Mas se ele não admite uma extensão coerente simples, eu posso mexer um pouquinho, né, pegar um Tn bem próximo de zero, e essa nova curva possui uma extensão coerente, normal, positiva e simples. Certo? Então, talvez eu tenha que mudar de folha, mas eu vou encontrar sempre um ciclo evanescente com extensão simples. Normal, positivo e coerente. Tá? Moral da história, a gente pode supor sempre que eu tenho um ciclo evanescente com todas as propriedades que eu quero. Normal, coerente, não, ele é por definição, extensão coerente, positiva e simples. Tá? Talvez eu precise mudar de folha, mas tudo bem, eu vou encontrar. Vamos lá, existência da folha compacta. Deixa eu pegar minha cola aqui para poder acompanhar. Então, vamos lá. Teorema, esse é o grande teorema aqui. Como eu disse, ele dá muita mais informação. Eu tenho uma folha, sempre validade compacta, com grupo fundamental finito, de dimensão 3 e a folhação de dimensão 2, tá? Seja zero uma folha e um ciclo evanescente que admite uma extensão coerente, normal, positiva e simples. Eu já vou supor que a zero é essa folha, tá? Se minha folha inicial, eu já sei que existe um ciclo evanescente. Talvez ele não possua extensão simples. Talvez quando você pega as deformações e você olha no recobrimento universal, não dê curva simples. Mas, como eu mencionei na proposição anterior, você pode trocar de folha, talvez, né? E obter um novo ciclo evanescente que admite extensão coerente, positiva, normal e simples. Então, eu já vou supor que a própria folha possui, esse aqui é o ciclo, a extensão. Então, essa folha é uma folha compacta. Tá bom? Isso que eu vou mostrar. Esse é o objetivo da aula de hoje. A zero, essa folha compacta, é o bordo de uma subvariedade com bordo, tá? Como acontece com a folhação de Hebb e com o toro EC1 vezes EC1, ele é o bordo de uma variedade com bordo, que é o toro sólido, tá? Tal que essa variedade com bordo é a união das folhas, como acontece na folhação de Hebb, tá bom? Entre 0 e epsilon, certo? O fecho menos a folha é a folha a zero, exatamente como acontece na folhação de Hebb. O fecho menos a folha, o fecho de AT menos AT, quer dizer que todas as folhas se acumulam, né? Os pontos de acumulação que estão fora da folha, certo? São os pontos da folha a zero. Toda a folha dentro está se acumulando na folha compacta. Tá? Mais ainda, essas folhas no interior são difeomorfas a R2. Tá? Isso aqui, claro, vale para ter 0 epsilon aberto em zero, né? Porque a folha zero é compacta, então fecho a própria folha zero. Tá bom? Então, isso que a gente chama uma componente de Hebb. É uma foliação que no interior da folha compacta, no interior da região limitada pela folha compacta, é muito parecida em comportamento com a foliação de Hebb. Tá bom? Então, esse teorema vai ser uma consequência do argumento de Novikov, né? Que lembrem que já é baseado no argumento de Haflinger, porque para mostrar a existência do ciclo evanescente eu usei um pouco do argumento dele, né? E agora eu vou precisar de outras proposições para chegar na conclusão. Então, a primeira proposição, se A é uma folha não compacta, esse é o ponto que o Dilo perguntou na hora passada. O que está faltando, né? Agora eu vou supor que eu tenho uma folha não compacta,
tá bom? Então, eu vou mostrar que para cada ponto dela, existe uma curva fechada transversal passando por esse ponto. Tá? Isso que vai permitir a gente entrar no ciclo evanescente, né? Porque eu vou ter uma folha transversal, eu vou começar com a folha não compacta, né? Vou supor que a folha onde está o ciclo evanescente não compacta, F0, né? Imagem de F0, e eu vou ter por lá passando uma curva fechada transversal, tá? Justamente porque eu estou supondo que não é compacta. E ela vai ter que entrar e ela não vai conseguir sair do ciclo evanescente. Né? Vocês vão ver por quê. Então, a ideia é essa, tá? Esse tipo de argumento, eu pensei em deixar, em não fazer, né? Porque a gente fez já um argumento de existência de curva transversal fechada, tá bom? Só que ele é um argumento muito útil, né? Que eu acho que vale muito a pena vocês guardarem e ficarem com esse tipo de argumento para a vida de vocês, tá? Porque essa construção da curva fechada, a gente fez no caso do teorema de estabilidade de Hebb, né? De Hebb, vocês devem lembrar. Pegava um campo, pegava um fluxo e tal. E aqui o argumento um pouco mais difícil, então eu decidi fazer para tentar mostrar como fazendo pequenas modificações e usando toda a maquinária que a gente tem da teoria de foliações, o que a gente aprendeu até agora, conseguimos obter essas curvas transversais. Tá? Então, deixa eu fazer essa proposição com certo nível de detalhe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou supor que a folha não é compacta, né? E eu vou querer passar por lá uma curva transversal. Então, eu vou supor que a não é compacta. Isso quer dizer que a não é fechada, né, em particular, porque a variedade é compacta. Então, essa diferença aqui tem que ser no vazio. Isso. Tem que ter um ponto de acumulação que esteja fora de A. Então, existe um ponto lá, não sei como eu chamei. Tome X0. Ponto lá. Tá bom? Então, o que eu tenho é o seguinte, né? Seguinte situação. Tenho aqui X0 na variedade. Eu pego uma carta trivializadora ao redor de X0, tá bom? E eu sei que esse ponto x0, ele é aproximado por pontos da folha A, mas ele não está na folha A. Tá? Então, essa placa, por exemplo, aqui, essa placa, não é uma placa da folha A. Tá? É a placa da foliação que passa por x0, mas não está na folha A. Mas eu sei que a folha A chega e se aproxima, né, da folha do ponto x0. Então, a folha A tem que entrar nessa caixa de fluxo, né? Tem que entrar e tem que se aproximar de x0. Tá bom? Essas placas, a folha A tem que ter placas lá se aproximando, porque tem uma sequência de pontos na folha se aproximando de x0, né? Se eu tenho um ponto aqui na folha A, é claro que a placa que passa por esse ponto está na folha A, tá? Então essas aqui são placas de A. Tá bom? Agora, eu posso pegar uma transversal. Posso pegar com uma direção dada, né? Porque estou só no aberto ou uma seção transversal, vamos chamar L, eu acho. Isso, L. Né? E então, ele é uma seção transversal nessa carta folhada, né? Então, é claro que se esse ponto é um ponto da folha A, né? Esse ponto também é. Esse aqui também é. Né? E eu sei que tem uma sequência se aproximando de x0, né?
Então, eu tenho aqui pontos se aproximando. Só que se esse ponto está na folha A, esse ponto também está, porque a placa toda está contida na folha A. Né? Então, eu posso pegar uma sequência. Então, existe uma sequência xn, converge a x0, tal que xn está em L interseção A. Tá bom? Então, eu tenho aqui, vamos dizer, xn, supor que isso aqui é xn mais 1. Tá bom? Certo? Agora, xn e xn mais 1, eles estão na mesma folha, na folha A. Então, eu posso pegar um caminho ligando um com o outro. Certo? Posso tomar um caminho, né? Eu posso cobrir esse caminho por placas, né? E chegar de xn, né? Por placas, não, por vizinhanças folheadas, e chegar de xn a xn mais 1 por um caminho alfa. Né? Então, tome um caminho alfa dentro da folha, né? Sem autointerseções, eu posso fazer isso, né? Porque o caminho, lembra que o caminho é coberto por vizinhanças folheadas, então eu posso, em cada vizinhança folheada, as placas são discos, né? Então eu posso ir ligando por segmentos em discos, por curvas em discos, né? Isso não é muito importante, mas bom. O argumento eu acho que funciona mais ou menos parecido. Sons. Tal que alfa de 0 é xn, alfa de 1 é xn mais 1. Tá bom? Então seria mais ou menos isso, ó. Aqui. Nesse desenho aqui, seria isso. Tem um caminho. Tá certo? Agora, quando você tem um caminho dentro de uma folha, tinha um lema de trivialização ao longo de caminhos, né? Que diz que você pode trivializar uma vizinhança do caminho e a foliação vira um disco vezes um intervalo nessa vizinhança. Vocês lembram disso, né? Então, é isso que ele está fazendo aqui. Ele está trivializando ao redor do caminho. Bom, vira um produto a foliação. Vira um produto. Tá bom? Então, a gente pode fazer isso pelo teorema de trivialização, né? Então, existe a vizinhança. Como vocês veem, a gente está usando todo de foliações, né? Existe vizinhança e trivialização, vizinhança da imagem do caminho, né? E uma trivialização global em toda a vizinhança. Um diffeomorfismo entre V e o disco vezes um intervalo, né? O disco vezes um intervalo. Menos ρ. Tá bom? Tal que a foliação em V, né? Corresponde à foliação aqui por discos, né? Que seria a foliação D vezes T. Tá bom? Lembra que o disco vezes... Eu vou pensar... Agora eu vou desenrolar essa curva. Tá? Vou pensar que aqui tem o x0, aqui, o xn, desculpa. Aqui tem xn mais 1. Está aqui a folha que passa pelos dois, que é a folha A. Estou ligando por um caminho esses dois pontos, certo? Estou ligando aqui. Estou trivializando a foliação aqui. A foliação aqui vira trivial. Foi o lema de trivialização. Né? Tá bom? Só que ali está enrolado, porque de fato o caminho ele pode dar voltas até bater de novo na transversal, tá certo?
Mas a imagem que você tem que guardar são essas duas, tá? Se você pensar na posição real, né, a foliação poderia de fato fazer isso. Mas se você quiser simplificar a sua vida, imagina que isso aqui faz parte de uma única folha e desenha a folha dessa maneira. Tá? Tá aqui tudo bem, né? Então, eu estou com essa figura agora. Essa aqui é a trivialização. É a figura anterior, né? Tá aqui a folha. Tá aqui xn. Tá aqui xn mais 1. Tá? E lembra que eu tenho esses dois pedaços aqui da transversal. Esse aqui que passa por xn. Essa direção. Pedaço de L, né? E esse aqui, né? Se eu for ver aqui, isso vai me dar dois segmentos aqui. Esse e esse. Tá bom? E esse pedaço aqui, que está ligando os dois, esse pedaço aqui que está ligando os dois, na hora de desenrolar, de pegar isso e escrever, e desenhar dessa maneira horizontal, isso aqui vira alguma coisa assim, né? Assim, ou poderia ser assim. Em princípio, poderia ser assim também. Sei lá. Tá bom? Mas, eu vou supor que a foliação é transversalmente orientável, primeiro. Tá? Primeiro, eu vou supor que ele é transversalmente orientável. Se ele é transversalmente orientável, então eu posso escolher o segmento L sempre dado pelo fluxo do campo normal, a foliação. Certo? Então, nessa trivialização, se ele sai, se ele vem aqui se ele é por aqui sai, né? Ela não pode entrar porque ele entraria na direção contrária, né? Ela teria uma orientação aqui assim. E aqui estaria entrando assim. Não pode, né? Se ele é transversalmente orientável, o desenho vai ter que ser esse aqui, ó. Bom, eu já tenho o desenho feito. Estou fazendo para aqui. Se ele for transversalmente orientável, ele vai ser assim. Ela entra, mas entra com no mesmo sentido que a anterior, né? Então, primeiro vamos supor que a foliação é transversalmente orientável. Se ela não for, ela poderia entrar na direção oposta, certo? Suponha F transversalmente orientável. Tá bom? Lembra que o segmento, ele tem uma orientação. Então, esse caminho vem assim, né? Mas quando ele retorna, que seria aqui, né? Eu estou pegando esse caminho aqui. Quando ele retorna, ele tem que retornar com a mesma, ele tem que entrar nessa caixa, né? Folheada, com a mesma direção que ela estava em XN, tem que entrar em XN mais 1. De fato, aqui, ele está, no meu desenho, ele está primeiro passando por XN mais 1, depois por XN, né? Deixa eu ver como está, não. De fato, aqui eu estou fazendo ao contrário, né? Eu teria que fazer na outra. Eu fiz apontando para cima, mas apontando para baixo, porque esse caminho aqui primeiro está passando por XN mais 1 e depois por XN. Se eu sigo a ordem dada pelo caminho, de fato, para ser mais estrito, eu teria que fazer assim. Ele sai dessa caixa nesse sentido e ele entra na outra, no mesmo sentido, se a foliação for transversalmente orientada, né? Tem que ser no mesmo sentido, porque
Porque a folhação é transversalmente orientável. Existe um campo transversal não nulo, né? Ele não pode ter essa direção aqui e a direção oposta em outro pedaço da mesma placa. Tá bom? Então, nessa situação, eu tenho dois pontos aqui. Né? Esse segmento transversal corta o V em dois segmentos, um aqui e outro aqui, que seriam esses dois daqui, né? De novo, pensando aqui no meu desenho, seriam esses dois segmentos. Tá bom? Então, eu tenho aqui um ponto Q', um ponto Q, que são os pontos extremos desse segmento nessa caixa folheada. Tá bom? E eu posso seguir a ordem do caminho, né? E eu vou ter que Q' é menor que Xn e é menor que Q, seguindo a ordem do caminho, né? A ordem do caminho gama. Tá? Aí o caminho vai e... Então, eu vou ter que Xn mais 1 está na mesma altura do Xn, tá? Portanto, está abaixo de Q. Né? Abaixo na ordem dada pelo caminho, né? Esse ponto está abaixo desse. Tá? Então, esse ponto aqui está no mesmo nível Xn, né? E Xn está antes de Q. Então, o ponto Xn mais 1 está abaixo de Q. Portanto, eu posso fazer essa deformação daqui. Certo? De fato, eu posso fazer assim, bem suave, né? Que ela seja vertical aqui e aqui. Tá? E eu vou obter o caminho fechado. Nessa situação. Que é assim. Ele sempre transversal. Aqui dentro também transversal. E eu posso deformar transversalmente a folhação. Aqui a folhação é simples, essa aqui. Tá? Isso é muito fácil, né? Você tem folhação horizontal. Você pode ligar aqui usando um segmento de reta e depois você deforma para virar suave aqui. Certo? Então, caso transversalmente orientável, a prova é essa. Se a folhação não... desculpa. Agora, o que eu mostrei é que existe um caminho fechado que corta a folha AA, né? Corta a folha A, tá aqui. Eu ainda não mostrei que passa pelo ponto que eu quero. Lembra que a proposição diz que por qualquer ponto da folha eu encontro o caminho fechado. Então, o que eu faço? Eu pego um ponto na folha, um ponto qualquer, ponto P0, né? Eu acho que eu chamei. Deixa eu ver o enunciado. P, chamei P. Esse aqui seria o ponto P. Pego um ponto P na folha. Eu sei que por algum lugar na folha passa um caminho fechado, que é esse aqui. Faço o mesmo trabalho. Eu ligo. O novo caminho fechado, ele passa por Xn mais 1, mas não passa por Xn. Mas tudo bem, passa por Xn mais 1 que está na folha. Então, eu ligo o Xn mais 1 ao ponto P e faço o mesmo trabalho. Eu trivializo ao redor do caminho que liga P com Xn mais 1. E agora, eu deformo até chegar aqui. Deformo até chegar aqui. Esse segmento corta essa vizinhança trivializadora em dois pontos, um que está acima do nível de P e outro que está abaixo do nível de P. Então, eu posso fazer o mesmo trabalho. Eu ligo aqui, e eu vou transversalmente a folhação. Tudo é sempre transversal. E eu vou obter o caminho fechado, passando por P. Tá bom? Se a folhação não for transversalmente orientável, então você tem que trabalhar um pouquinho mais. Se não é transversalmente orientável, você pode pegar o recobrimento, aí vai encontrar um caminho. Pode fazer esse truque do recobrimento ou quero que o caminho seja simples? Acho que o truque do recobrimento funciona, né? Mas
Não, tudo bem. Vamos fazer a prova aqui, porque de qualquer forma é interessante. Quando a foliação não é transversalmente orientável, o que pode acontecer com o teu caminho é que ele sai com uma direção, ele tem que voltar, né? Porque ele passa por x mais 1, e ele volta na direção oposta, né? E aí você não vai poder fazer o mesmo truque anterior, né? Por exemplo, você não pode fazer isso. Você não pode pegar esse caminho aqui. Por que não? Hum, não, desculpa. Aqui teria um ponto singular, né? Para você fechar esse caminho aqui, para você fechar o caminho, você precisaria de uma tangência, né? Com a foliação horizontal, para você conseguir fazer isso aqui suave, né? Para deformar esse caminho e conseguir uma curva fechada, vai precisar de um ponto de tangência aqui com a foliação. Então, não pode fazer. Então, você vai pegar um terceiro ponto, né? O caminho sai, entra, e vai pegar um terceiro ponto. Lembra que tinha uma sequência, né? xn mais 1. Então, tem duas possibilidades, né? Esse terceiro ponto na folha, o segmento entra e chega nesse terceiro ponto, ou com a direção do primeiro, ou chega com a direção do segundo, né? Ou chega assim, tá bom? Ou chega apontado para cima, ou chega apontado para baixo. Só tem essas duas possibilidades, certo? Se ele chega apontado para cima, como esse primeiro caso, a gente fecha dessa maneira. Tá? Você vê que aqui você não precisa de adicionar ponto de tangência, porque já está entrando, que você só modifica um pouquinho. Você liga esse com esse e depois modifica aqui para suavizar, né? Para fazer coincidir a tangência. E se ele chega apontando para baixo, né? Seria esse percurso aqui, você fecha aqui. E aí você obtém a curva fechada. Passando por um ponto de A, de novo, ele não passa pelo ponto P que eu quero, mas para passar pelo ponto P eu faço o truque interior. Eu faço isso aqui. Tá bom? Então, essa é a prova da proposição. E eu acho que uma construção que a gente tem que guardar, porque é bem útil. Então, sempre que eu tiver uma folha compacta, eu vou ter um caminho transversal, passando, cortando essa folha em qualquer ponto. Certo? Muito bem. O que a gente tem agora? Esse D aqui é o disco fechado, tá? Eu cansei de escrever no LaTeX MATVB toda hora, então decidi chamar de D. Esse disco fechado de raio 1 no plano. Então, proposição, seja uma imersão do intervalo 0 epsilon. Lembra que o intervalo 0 epsilon é o intervalo onde está definida a deformação do ciclo evanescente. Mas agora não está só definida em EC1, está definida no intervalo vezes D, o disco fechado. Satisfazendo que essas curvas, se eu fixo o ponto e vario o T, são curvas normais positivas, tal que, se eu fixo o T, a imagem de cada disco fechado está contida em uma folha, e tal que no bordo elas coincidem com o meu ciclo evanescente S. Tá? Então, lembra que o ciclo evanescente era uma curva fechada, que vai na foliação. A extensão coerente era um mapa definido na multiplicação pelo intervalo, né? Tal que, quando eu estou no ponto zero, eu estou na curva fechada F0, né? E quando eu estou variando epsilon, eu tenho uma curva aqui, né? Essa curva inicial era parte de uma folha,
todas as curvas, de fato, para cada t, todas essas curvas caem dentro de uma folha AT, mas essas curvas dentro, elas são homotópicas, são uma constante na folha correspondente, né? Se eu fixar uma curva aqui, uma dessas, essa curva está numa folha, mas dentro dessa folha, ela é homotópica, uma constante, ou seja, ela deforma num disco, tá? Então, faz sentido você ter um mapa, não só do EC1, mas no disco, do disco inteiro, né? Ele estende para um disco. Tá bom? Claro, isso vale para epsilon maior que zero, para qualquer t maior que zero. Para zero não vale, porque a curva inicial, o ciclo evanescente, ele não é homotópico com ponto. Tá bom? Então, essa proposição diz que você pode fazer isso, e mais ainda, esses mapas, não vai ser o próprio F, mas você vai encontrar um mapa. O F está definido só na casca, né? Só em EC1 vezes o intervalo. Você vai encontrar um mapa H, definido em todo, fechado, né, com todo o disco, tá bom? Toda essa parte, tá? E que ele é uma imersão, tá? Ele pode ser escolhido sendo uma imersão. Ele não vai modificar o ciclo evanescente, a extensão coerente do ciclo evanescente, ou seja, no bordo, esse mapa H já é o próprio F, que você já tinha, tá bom? E a imagem do disco está na folha, como aqui. Isso era de esperar, né? O novo aqui é que seja uma imersão, tá bom? Bom, e além disso, se você varia aqui, né? Se você fixa o ponto e varia o t na deformação, isso vai te dar curvas positivas, normais, tá? Então, são modificações e modificações do ciclo evanescente para obter o que a gente quer. Eu modifico e agora tenho uma imersão de discos, por discos, né? Eu não vou provar essa proposição, eu vou falar da próxima. Deixa eu fazer uma pausa, que a próxima já contém a ideia fundamental. Eu acho que se eu começar a falar da próxima, eu não vou conseguir. Não é uma boa ideia fazer um intervalo depois, porque eu vou perder o fio, né, da ideia da prova do teorema. Então, vamos parar 10 minutinhos para vocês refletirem nessas proposições, até essa aqui, né? Essa última eu vou deixar para depois do intervalo, e depois a gente volta com a prova do teorema. Tá bom? Faça uma pausinha de 10 minutos aqui. Deixa eu parar a gravação. Tranquilo, professor. Opa. O que eu fiz?